Começa agora o Bruxas do Baralho. O que essas bruxas do baralho têm para dizer hoje? Oi, tudo bem com vocês? Então, estamos começando aqui o nosso segundo encontro já. Então, persistimos aqui, né, Lu? Nosso plano já está indo para um próximo passo, então isso quer dizer que a gente já conquistou muito mais do que a gente pensou antes. A gente deixou aí a fadiga de lado, os problemas, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Exatamente, assim como o tema de hoje, a gente percebeu que nós temos, né, a faca e o queijo na mão e que ele não vai se cortar sozinho. Pois é, então deixa eu me apresentar, eu sou a Ariana e estamos aqui neste encontro sobre o mago. E você, quem é você que está aí conversando comigo? Eu sou a Luana e eu tô bem feliz de ter essa possibilidade de conversar sobre os arcanos. E tô animada para essa conversa do mago, porque é babadeiro, né? Ai, o mago é. O mago, ele é o arcano número 1. É aquele lá que fala assim, eu posso tudo e vai pra frente, mas será que isso é certo, é preocupante? E aí, vamos desvelar o mago aqui hoje. É verdade, o mago é aquele que consegue caminhar, mas a que custo, não é mesmo? Será que isso importa? Será que não importa? E só para contextualizar também, acho que é só bom a gente lembrar que a gente começou esse projeto no episódio passado, onde nós falamos um pouquinho sobre o louco. Então, o louco, que é o arcano de número 0, a gente conversou sobre ele, nós demos opiniões, demos visões pessoais, visões que já são mais senso comum entre as pessoas que gostam de tarô. E agora, continuando essa jornada, a gente vai falar então sobre o arcano número 1, o mago, o mágico, né? Dependendo do tarô, os nomes podem mudar um pouquinho, né, Ari? Isso, aí depende do contexto histórico, do artista, do estudioso, do tarólogo, enfim. Depende de um monte de coisas. E a ideia aqui, não sei se vocês já perceberam com este segundo encontro, que é cada encontro nosso falar de um arcano. E vamos tentar seguir a ordem aí do tarô até para trazer um contexto, né? Então fiquem atentos aí nos próximos episódios também, que virão esses outros arcanos, primeiro os maiores. A gente pretende desvendar tudo aqui, né, Lu? Vamos ver até quando. O que temos de certo nesse projeto até então é que pelo menos 22 episódios ele vai durar, né? Que são os 22 arcanos maiores. Depois disso, quem sabe? O primeiro objetivo é esse, né? A gente brinca, mas dizem que para a gente conquistar grandes projetos, a gente precisa dar o primeiro passo e focar em planos curtos, para depois aumentar. Então, o plano curto de hoje é gravar sobre o mago. O plano curto de amanhã é gravar sobre o arcano número 3, depois 4, enfim, completar os arcanos maiores. Quando eles estiverem completados, aí já vai ter sido uma jornada muito legal que a gente vai ter feito juntos, né? E uma coisa assim que até eu peço para vocês, acredito que por enquanto tá os nossos amigos aqui, né, Lu? Mas se expandir para além dos nossos amigos. Apoio. Então, se expandir para além dos nossos amigos, considere que você será um amigo, uma amiga nossa também. E mande o seu comentário, mande a sua sugestão, fala o que tá bom, o que não tá, porque é aqui, né? Esse podcast é que nem o mago. A gente oficialmente começou um projeto achando que vai mudar o mundo. Mas vamos ver se vai dar certo. A gente só não especificou o mundo de quem, mas algum mundo de alguém vai mudar. Provavelmente, se Deus quiser e tudo der certo, o nosso. Mas é isso que a Ari falou. Mandem comentários, vamos trocar figurinhas. A gente já comentou isso antes e eu torno a comentar que o espaço aqui é para ser um espaço de distração, de conversa, justamente para a gente conseguir tratar de um assunto que as pessoas gostam, assuntos que é do nosso interesse, mas sempre de uma maneira bem leve, de uma maneira bem divertida, para ajudar a desmistificar essa questão que muita gente tem com o tarô.
né? Esse distanciamento que às vezes pensa que você precisa ser um grão-mestre da Ordem de Merlin para conseguir falar ou para conseguir entender melhor o tarô, né? O tarô, ele está vivo nos nossos dias, ele está nas representações da sociedade, nas nossas interações, e é por isso que a gente está aqui hoje falando dele também, e usando como exemplo para a carta de hoje o fato da gente estar se reunindo aqui nesse projeto. É isso aí. E o mago, então nosso podcast tem esse quadro, o primeiro quadro, que é para falar sobre a carta em si, sobre o arcano em si. E o mago, ele é bem interessante, porque ele tem um contexto histórico, primeiramente lá nos primeiros tarôs, no tarô de Marsella, por exemplo, ele vem sendo uma figura ilusionista, aquele que trazia uma ilusão dentro de um contexto de entretenimento, de um mercado, trazendo para as pessoas aquela coisinha do copinho onde está a bolinha, né? Então, mas com qual finalidade? Era a finalidade dele sustentar a sua casa. O mago, ele é um trabalhador. A intenção dele aqui nunca foi enganar, ser um trickster, nesse sentido. A intenção primordial, né? Embora que o lado sombra dessa carta pode falar um pouquinho dessa visão deturpada da enganação também. É um dos aspectos, né? Mas nesse contexto histórico, vendo lá, de repente, no tarô de Marsella, ele tem essa questão mais do trabalhador se virando, fazendo o que pode, nem que seja com ilusões, para poder sustentar a sua família. Isso é bem legal, porque quando colocado dessa forma, e de como foi essa representação do mago no tarô de Marsella, né, nas suas primeiras edições do tarô, não é tão distante, por exemplo, da falange dos malandros, quando a gente fala sobre guias espirituais, porque os malandros são aquelas pessoas que em vida se usaram da astúcia, né, da inteligência para poder manipular aquelas pessoas que estavam ali, que poderiam dar algo em troca, né? Um carteado, né? Um jogo de dado, um jogo de dominó, alguma coisa assim que aqui no Brasil foi chamado de malandragem, mas que naquela época foi chamado de o mago, né? O mágico, a pessoa ilusionista, né? Que de alguma forma está te enganando, mas que está usando a inteligência, está manipulando o que tem no alcance para conseguir o que quer. Isso, mas lembrando, nesse sentido, de uma forma primordialmente honesta, tá? A gente não tá falando aqui de estelionatários, de pessoas que estão fazendo um sentido... Porque isso é de um outro arcano que a gente vai ver lá na frente. Tem um arcano Sim. que é babado, que vocês nem imaginam que é esse estelionatário. Mas fiquem atentos nos próximos episódios que você vai descobrir. Caso você Até já eu não fiquei saiba. curiosa. Até eu já fiquei curiosa. E Então. eu acho legal, Ari, você comentar isso, porque uma coisa que a gente precisa trazer também é a moralidade do que a gente entende como certo e errado, né? Na magia a gente sabe que a questão moral é muito diferente do que a gente entende, porque os nossos entendimentos são construídos enquanto sociedade, né? Enquanto Sim. sociedade cristã, patriarcal e muitas coisas. Mas, mais do que isso, é entender o contexto em que nasceu e como que o tarô foi colocado, né? Como que o tarô chegou nas mãos das pessoas. Então, se veio de baixo para cima, né? De pessoas trabalhadoras, de pessoas que eram mais... um público mais pobre para apresentar para a nata da sociedade, né? Para uma alta casta, ou não. Isso daí, acho que a gente vai ter um episódio falando sobre isso, mas é interessante a gente lembrar que essas figuras... elas transitam de personagens que viviam à margem da sociedade e os que viviam também em alto escalão. E quando a gente pensa no mago, a gente pensa numa pessoa que, a princípio, seria essa pessoa que saberia se utilizar do que tem à disposição dela para contornar situações, não passar o outro para trás, claro, não para fazer o mal, dentro do que a gente entende como bom ou mal, né? O bem Sim. ou o ruim, mas para conseguir se movimentar e conquistar o que precisa ser conquistado para sobreviver. Acho que essa é uma questão que a gente pode pensar
E aí, assim, a gente começa com a conversa e as ideias vão chegando. É gostoso isso, né? Você tá com tempo? Eu tô com tempo. Eu tô com tempo. Agora se os ouvintes são com tempo, é outra história. Eu sugiro vocês lavar uma louça enquanto nos escutam. Põe no 2.0 aí que não tem problema. Que daí o tempo passa rapidinho e você se diverte. Mas, só falando isso, quando você disse sobre essa questão do mago, eu já lembrei muito dessa figura do malandro, que é sempre aquela pessoa que não fazia mal, mas tinha que se virar, né? Tinha que se virar para sobreviver. Isso. E o mago também, o que ele fala, né? Aquele cara que tem todas as ferramentas. Eu gosto às vezes de falar o lado sombra, porque o que acontece? Como eu leio o tarô já há muito tempo para as pessoas, existe uma certa tendência a pessoa vir ler o tarô e querer escutar aquilo que ela quer escutar, né? E aí... Só quer ouvir coisa boa, né? Os alecrins dourados. Só que o tarô, como ferramenta de instrução, de caminhada, de conselho e autoconhecimento, o que é interessante é a gente colocar sempre o lado sombra também. E dependendo, obviamente, de qual posição que essa carta sai numa leitura, né? E eu gosto muito de trazer, porque assim, eu acredito que quem seja o nosso ouvinte aqui... pode já ter alguma familiaridade com o tarô, de repente já conhece mais ou menos. Ou se você está aqui, que não conhece tarô, quer conhecer, seja muito bem-vindo, né? Obviamente aqui não é uma aula sobre tarô, é uma discussão sobre tarô, né? A gente está longe de querer ensinar alguma coisa aqui, né, Lu? Mas não. Assim, é a discussão mesmo. E o que eu gosto de trazer, como eu falei, é o lado sombra das cartas, né? Porque eu não leio aquela coisa da carta em pé, deitada, não. Eu leio ele invertida, como um todo. Né? Eu também. Isso, eu também não tenho disso. disso. Então você vê que eu tô super familiarizada com o termo invertido, que eu nem uso, né? Eu não... Sim, mas eu também não aplico, não. Isso. E aí, o que acontece? O mago também é aquela pessoa que escutou 2 episódios aqui do podcast e aí ele acha que já tem todas as ferramentas, leu aí uns 3 PDF, já tô cobrando meu tarô. Né? Acha e agora... que já é expert no assunto. Isso, então, assim, cuidado aí você se enganar com certas coisas. A gente vai ensinar aqui algumas dicas, né? Sobre como você pode utilizar o tarô, inclusive, como uma ferramenta de magia aqui, como de meditação. E vamos considerar que essa semana você vai pegar o seu mago, a figura do mago que vai estar lá no nosso Instagram, lá nos destaques, para você meditar sobre ele. E aí, o que acontece? Existe uma autoconfiança muito grande depois de ler 2 PDFs. Então, cuidado, né? É aquele amigo que também compra ali o baralho de tarô na feirinha e começa a cobrar consulta. Ou, no pior das hipóteses, usa um chat GPT para lançar as... Não, triste demais isso. Triste demais. É assim... Eu vou só dar um complemento, porque tudo isso que você falou tem muita característica do mago na parte sombra mesmo, naquela questão desmedida. Porque essa mesma pessoa que faz isso, a energia que ela coloca em fazer esse tipo de trambique é a energia que ela poderia estar colocando para aprender mesmo e se profissionalizar naquilo. Porque, como eu falei ali no comecinho, o mago é aquela figura que tem a faca e o queijo na frente dele. Não tem por que ele morder o queijo direto. Ele consegue pegar a faca, cortar um pedaço, oferecer para outra pessoa, se alimentar, enfim, consegue vender fatias e conseguir um valor maior do queijo que ele comprou. Tudo isso é um sentido, né, metafórico, mas é para dizer que o mago tem os meios, tem a inteligência, mas será que o tempo todo ele tem a vontade de caminhar o caminho correto? E é isso aí que a Ari tá falando. Pois é. Porque aqui é realmente isso, é ele ter todas as ferramentas, ter todos os meios, mas acaba que ele manifesta de uma maneira ruim. Mas olhando o lado... Agora vamos falar o lado bom do mago também, né? Que é aquela pessoa que realmente tem a situação de manifestação, consegue manifestar. Então é aquela pessoa que teve uma ideia,
Aliás, a ideia, ela pode até ter saído ali do louco pelo caminhar dela, o contexto dela de ter saído para o mundo, de ter conhecido as coisas. E aí, opa, tive uma ideia, tô vendo aqui, tô vendo ali, e o mago vem e ele realiza, ele coloca a mão na massa para fazer. Ele tá no processo de fazer, ele não tem o resultado ainda, mas ele tá no processo de fazer as situações, que isso é muito legal. Ele vem daquele impulso, né, que o louco faz, o louco dá um impulso e aí o mago continua. Eu gosto de pensar que ele, como arcano número 1, ele é o início, né, de muita coisa. Então, é aquela pessoa que tem os meios para começar algo e tem bons caminhos para isso dar certo, né? Então, é aquela pessoa que se ela se perder, vai ser meio que falta de atenção no que de fato vale a pena, né? No que de fato no que de fato são os objetivos. Porque o mago traz muito essa ideia de início, traz a ideia de manipulação de elementos, né? E aí a gente também pode entrar numa esfera das cartas, dos simbolismos, que normalmente essas lâminas do mago, dos tarôs que conhecemos por aí, costumam trazer. A mais conhecida é o do Rider-Waite, que ele tem um símbolo do infinito, né, em cima da cabeça. E na mesinha ele tá com todos os naipes, né, representações dos naipes dos baralhos. Então é aquela pessoa que entende e consegue identificar diferentes locais, diferentes materiais, diferentes maneiras de construir algo e que começa a entender como que funciona o jogo, né? Como que ele consegue manipular elementos para o seu próprio bem. Sendo que, quando a gente coloca dessa forma, pode parecer até um tanto pejorativo, mas é isso que todo mundo faz logo quando nasce. Um bebê chora porque está com fome, porque ele sabe que ele chorando, a mãe dele vai vir entender o que está acontecendo, o que ele precisa. Então é basicamente isso. Ele consegue entender melhor as regras do jogo e ele está pronto para jogar. Muito bom. Uma coisa interessante que até a gente comentou antes de começar aqui é esse contexto histórico mesmo e a evolução do tarô em relação ao mago, né? O mago, quando a gente vê nos primeiros tarôs, lá nos primórdios, é aquela situação da qual eu falei, que ele é um trabalhador, ele está ali fazendo uma ilusão para conseguir para a realização de um trabalho. Então, é interessante a gente pensar nessa realização de um trabalho. Então, ele tem as ferramentas que ele tem, ele sabe fazer aquilo, ele vai lá e faz. Quando a gente vem pro Rider-Waite, aí ele já consegue, ele já tem uma evolução, e essa evolução ele vem também no tarô da Golden Dawn, que foi na mesma época que saiu do Rider-Waite, que já é um contexto mais esotérico, mais Eles místico. Eram brothers, né? Era tudo ali tudo do babado. Tudo do babado. O Wang, o Crowley, a Pamela Smith. Todo mundo. Eu queria fazer parte desse grupinho. Pois é loucura total, né? Mas eu também queria. Imagina, Lu. Queria. Quer ser meu amigo? Eu fico pensando se, né, tipo assim, nessa época a gente existisse, a gente ia ser desse meio, ou se a gente ia ser aquelas cristãos todos absurdados com todos esses assuntos, com tudo isso que acontece. Ia depender de quanto você tem, porque pra fazer parte desses grupinhos tinha que ter dinheiro. Ter pataco, é verdade. A gente ali porque foi ali em Londres, né, ali na Inglaterra, a gente provavelmente já tá trabalhando nas minas de carvão. É verdade. Fazer o quê, né? Mas ainda assim... Não custa... A gente visita eles no astral. Mas como eu tô sonhando daqui, do alto de 2025, na minha cabeça eu seria amicíssima deles. Eu ia estar lá fazendo tarô super junto. best friend. Então lá, desenhando tarô. Exatamente. Né? Exatamente. Então, aí, mas voltando, né, para não perder a linha de raciocínio, quando vem as grandes ordens, aí a Golden Dawn e tudo mais, já vem o mago com um sentido mais místico, mais esotérico, no sentido de que esse mago, ele transforma, ele manipula, ele tem a alquimia em suas mãos. Então, ele traz já, nesses tarôs novos, os 4 elementos
né? Tem o que são representados pelos naipes do tarô, que é o cálice, a moeda, o bastão e a varinha, né? Então, aqui ele já vem com esses 4 elementos infundido nessa situação de conhecimento, de arcano mesmo, um conhecimento hermético da evolução. E aí a gente depende muito de qual tarô que você vai trabalhar, de qual. Lembrando que também não tira, por exemplo, você pegar tarôs mais modernos, não vai tirar também essa interpretação lá do de Marsella, porque a gente pode estar falando sobre um trabalhador que faz as coisas com o que tem de forma honesta, né? Mas quando a gente, por exemplo, pega um mago do Rider-Waite numa consulta, geralmente qual a interpretação que você dá, Lu? Eu costumo interpretar de que tem caminho. Quando eu falo tem caminho, tem possibilidade daquilo ir para frente. Se a pergunta é uma pergunta negativa, e aí a gente tem que entender qual que é o momento do consulente, qual que é o momento em que aquela pessoa está vivendo e como foi elaborada a pergunta, a resposta é, isso que você está dizendo, existe sim a possibilidade de ser verdade. Provavelmente é. Mas pode ser que ela não esteja tão consciente, tão aparente naquele momento. Porque quando a gente pensa no mago, a gente pensa numa pessoa que tem inteligência, tem astúcia, tem as ferramentas necessárias, mas nem sempre o próprio mago tem ciência disso. E às vezes o tarô traz essa carta para poder dizer, tudo que você precisa para isso aqui acontecer tá aqui e você tem acesso. Você está percebendo isso? Então, eu também costumo entender como uma carta que mostra que tem caminho, tem possibilidade, tem potência. Uma tendência. Isso. Eu, Luana, costumo pensar sempre nisso e costumo interpretar dessa forma. Tem a questão do início, você precisa começar. Não pense que você vai começar essa jornada já sendo faixa preta do karatê. Mas... vai porque você tem os meios para chegar a ser faixa preta do karatê, entendeu? E você? Exato. Então, como eu estudo o tarô de Thoth também, que dentro da história do tarô, ele é o mais recente em termos de interpretações e evolução do tarô, eu já também vejo todo esse contexto que você falou, tá perfeito, assim, só que eu vejo também como alguém que consegue realizar de fato aquilo que deseja. Então, não só a possibilidade, mas só não vai fazer se não quiser mesmo. Então, o mago... Se não tiver ação junto, né? Exato. Isso. Então, o mago, ele vem com um conhecimento até maior do que a maioria das pessoas. Então, vamos colocar aqui aquela pessoa que inovou em alguma situação, consegue enxergar além do que está aparentemente para o senso comum. Sim. Então, o mago, ele tem uma visão ampla sobre as situações, né? Então, isso é bem interessante porque quando a gente pensa ele num modo mais hermético, então vem essa transformação de fato, é uma realização através daquilo que de fato tem que ser feito, é como se fosse um caminho mesmo, então é o caminho próprio daquela pessoa, né? Então, o mago, ele traz esse sentido de realização para mim também. Isso sim, eu concordo com tudo, e trazendo também por questões que, mais uma vez, falando que depende muito de como foi colocada a pergunta, ou depende muito de que momento você está vivendo, porque às vezes o mago é para você, né? Não é para um consulente, não é para o outro, a gente entender a manipulação dos elementos e os 4 elementos e naipes de tarô que costumam aparecer nas cartas do mago como um alinhamento de perspectivas que você tem na vida, porque você precisa estar bem no espiritual, você precisa estar bem no sentimental, você precisa entender o material e entender também todas as outras questões para você conseguir manipular tudo a seu favor, né? Então, quando a gente fala de ter elementos, existem os elementos físicos, existem os elementos empíricos, e o mago é aquela pessoa que consegue centralizar o melhor dos mundos, né, para poder gerar, para poder criar a pedra filosofal, para poder criar a solução para aquilo que ele precisa e para aquilo que ele está passando.
Então, quando a gente pensa em ferramentas, é aquilo ali também, espiritual, emocional, sentimental e material, que, de certa forma, são os naipes que o tarô tanto retrata, né? E só para fazer também mais um adendo que eu acho interessante, é que no meu viés, que eu entendo o tarô, eu sempre faço uma ligação de naipe com algum desses planos. E por isso que tem os 4 naipes nessa carta, porque é essa carta Sim. que consegue ser o ponto de encontro de todos eles. Exatamente, muito bem colocado. E é isso, gente. Se ficar alguma dúvida aí, algum comentário, uma visão diferente sobre o mago, alguma coisa que você aprendeu que acha interessante compartilhar, então deixa aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de ler, de comentar também, de repente fazer um react, um reels de algum comentário. É bem legal isso daí. E Lu, agora é a hora da gente trazer uma coisa bem legal. Agora é uma hora que eu gosto. Ariana, será que você pode nos agraciar com um causo? Mas assim, não é qualquer causo, é um causo do baralho. Eu quero saber se você tem um causo do baralho para contar pra gente. Iniciando agora o Causos do Baralho. Muito então, inclusive, até antes de eu começar, vou pedir para você, nosso ouvinte, nos mandar lá no Instagram ou por e-mail, acha um jeito de falar aí com a gente e traga o seu causo do baralho, que a gente vai ler aqui para vocês. Somos super acessíveis. Muito, muito. Eu gosto de ser amiga de todo mundo, gente. Eu gosto de conversar com muitas pessoas. Não vou dizer que é ser amiga, mas eu adoro conversar e ouvir Ai, que histórias. eu sou libriana, né? Eu sou aquariana, gente. Tem essas questões, essas questões. Tem. Quem sabe a gente traz aqui algum convidado alguma vez para falarmos sobre astrologia também. Né? Ah, isso é muito legal. E eu preciso, viu? Porque eu não sou autoridade no assunto e super me interesso. Ah, eu acho muito legal também. Então vamos lá. Então, como nós não temos ainda muitos ouvintes, né? Quem tá aqui provavelmente já são nossos amigos. Então, eu trouxe uma história que ficou muito parecida com o caso do mago aqui, de uma pessoa da qual eu li tarô. Então, quando eu tiver alguma lembrança de alguma história, que, gente, é muita história, vocês não têm noção, é muito caos. São muitas histórias, são muitas situações que daí você pensa assim, se você vai sem graça para fazer uma leitura achando que o tarólogo vai se chocar com a sua história, saiba que ele já ouviu o pior, com certeza. Não tenham dúvidas. E aí, eu vou trazer uma história muito parecida aqui com o lado sombra do mago. Tá? Então, essa história veio de uma cliente, né? Mas, na verdade, podia ser qualquer uma de nós, viu, Lu? Porque, sinceramente, o truque é o mesmo para todo mundo. Só muda a historinha. casa, né? Aquela coisa. Então, vamos lá. Falando em astrologia, ela conheceu um cara num curso de astrologia. Aí você sabe que o prenúncio do caos já estava ali, né? Porque ele falava com aquela voz graciosa, com aquela voz calma, gesticulava como se abençoasse a galáxia, né? Que também dizia que a conexão deles era de outras vidas após muitas aulas ali do curso de astrologia, né? O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Sabe a história da chama gêmea, né? Como é? Sim, sim. Clássico. E aí, naqueles dias lá, ele realmente parecia um mago do tarô em carne e osso, né? Ele era todo carismático, cheio de ideias, sempre com aquele discurso inspirador que poderia ser um próprio guru lá daqueles documentários do Netflix, sabe? Então, ele dizia para ela que abria um espaço de terapias energéticas, que ele estava com todo o projeto já, e que os dois iam mudar o mundo, né? E ela, tadinha, acreditou, porque o mago é isso, né? O lado sombra, ele vende um sonho. Ele consegue vender uma ideia. Ele vai na lábia, né? Muito bem elaborada. Sim. Só que aquela lábia com um fundo espiritual mesmo. Então ele entrega toda a situação junto com o PowerPoint junto, De sabe? manipular mesmo, né? Porque quando parte desse ponto é uma manipulação, né?
Exato. E então E aí aí? eles conheceram, peraí, eles se conheceram no curso de astrologia, começaram a Isso. conversar e se conhecer melhor lá. A partir do momento Isso. que eles foram se conhecendo melhor, que começou essa história aí. Exatamente. Tô Ai, entendendo, gente, tô desculpa. acompanhando. Até desculpa, eu acordei resfriada hoje, viu? Vocês não me Não tem engano. problema, todo mundo é assim. Tá. Todo mundo que carne e osso é assim. Pois é, mas estamos aqui firme e forte, gravando, mesmo com essa voz Isso sexy aí. que eu tô hoje. Estamos, E aí? estamos explorando a parte boa do mago, né? A parte positiva. Pois Vamos lá. é, e continuando a história, até que um dia, do nada, depois dela investir inclusivamente, né, inclusive, ele deu uma desculpa lá esfarrapada pra ela e ele começou a tocar o projeto sozinho. Deu um Muito pé na bunda da, conveniente, né? Aff. deu um pé na bunda da minha querida consulente. E ele falou pra ela, descaradamente, que o projeto teria que ser só dele por conta do mapa astrológico que ele fez. Que se ela entrasse ia prejudicar tudo. Meu Deus, que idiota. Aí a gente vê que não entende nem de astrologia, nem de tarô, nem de pessoas, nem de relacionamentos. Pois é. E aí, né, aquela situação de que para você ver como a manipulação ela pode ir para um lado bem complicado. Só que assim, eles tinham uma química legal, né? Então, de vez em quando, ele mandava uma mensagem para ela, queria sair com ela, queria outros dotes dela. Ele só não queria dividir o palco, né, com ela. Ele quis o investimento, ele queria o corpinho dela lá, a disposição dela, mas não queria dividir o palco. Isso. Inclusive, o que acontece? Ela processou de fato, para conseguir o dinheiro de volta, né, da qual ela havia investido. Ela não tinha um contrato, só tinha confiança. Tadinha, né? Mas aí ela veio tirar tarô comigo exatamente para saber como que ia fechar toda essa situação. Lembro que no tarô falou que ela iria conseguir resolver, mas ia dar um trabalho ainda. Ele ia tentar manipulá-la mais vezes e iria tentar fazer com que ela voltasse para o projeto de alguma maneira, mas é isso, né? E aí, esse é um caos do baralho de uma manipulação de um mago invertido aí, né? Como dizem, invertido. Sim, sim, é muito... E você contar esse caos, é muito interessante como o tarô traz, né? As representações certas, não vou nem dizer representações, o tarô traz a mensagem certa, na hora certa, quando a pessoa pergunta... Que tem como o tarólogo, tem como a pessoa que está lendo aquela informação interpretar de uma maneira muito completa e cheia de detalhes, né? Com riqueza de detalhes. Porque, assim, com certeza teve mais cartas que vieram para ajudar nessa narrativa que você leu, né? Sem dúvida, nessa resposta. sim. Mas se fosse apenas o mago, isso também já estaria muito bem explicado, né? Porque é aquela pessoa que tem a lábia, que tem a vontade de criar algo, que tem os meios de conseguir isso, mas que nem sempre opta pelo caminho certo, né? Exato. Aí, Bem qual legal. foi a dica aqui na leitura de tarô para ela? Cortar realmente o contato e entrar com o processo. Assim, o processo já estava caminhando para ela não desistir do processo, né? Então, ela foi lá, ela bloqueou o mago cósmico em todas as dimensões, Ela né? bloqueou a magia Físicas e dele. digitais. Aham. Né? Óbvio. E disse que sentiu uma leveza aí na hora que ela tomou essa decisão, né? É aquela Legal. situação do que o ilusionista realmente foi tirar o coelho da cartola e saiu um rato. Legal. É interessante. E é interessante pensar em que leituras assim existem sempre a representação dessa pessoa em questão que está na pergunta, né? Que causou tudo isso. E aí, olha, eu curiosa, querendo curiar a leitura dos outros. Não que a gente troque leituras, na verdade eu estou só conversando coisas que também seria interessante pensar. Qual que seria a representação dela, né, nessa história? Que arcano será Sim. que representaria ela enquanto uma pessoa que estava aberta para conhecer alguém e acabou levando uma invertida, né, da vida, do destino, da pessoa lá que não era aquilo que ela se mostrava ser. Boa. Eu, Luana, às vezes penso na Lua. Penso na Lua, não só por isso, penso no louco,
também, né, nessa inocência, nessa vontade de se jogar em algo. Mas, enfim, agora o que vem depois do caos é comentários, né? O que que a gente pensa sobre isso? Exato. É interessante você colocar isso. Até, gente, comenta aqui qual arcano que você acha que caberia mais pra ela. Eu, de repente, também colocaria aqui uma rainha de paus, né? E na impulsividade, de repente, né? Na conexão ali, inclusive espiritual disso, né? Porque ela também foi levada por esse aspecto, né? E paus a gente sabe que tem esse aspecto espiritual também. Mas, obviamente, o importante é que ela conseguiu resolver, não ficou iludida, né? Por esse ilusionista barato. Todo mundo capenga, né? E todo mundo eventualmente cai. O importante é se levantar, né? Ela levantou, seguiu o baile e saiu desse buraco que ela foi colocada, né? Mas legal, gostei. Gostei muito, Então, inclusive. E aí a gente fecha aqui mais um caos do baralho, né? Que aquele encanto pra você nunca te segue, viu, gente? E que os truques alheios aí, vocês fiquem protegidas desses magos charlatões. Exatamente. Que vocês tenham a astúcia do mago na parte de entender e identificar o que está acontecendo à sua volta. Sem dúvida. E, obviamente, depois do causos do baralho, vocês já sabem, não sabem ainda porque é novo esse novo Vocês já podcast. sabem que vocês vão saber alguma coisa. Meia-noite eu te conto. Tá vindo aí. Muito bom. Isso, mas é um quadro que eu acredito que todos vão gostar. Porque o Causos do Baralho é uma história. Então vamos colocar o contexto. É uma história que a gente não causa aqui com a pessoa, nem julga. Mas agora o quadro é Fala que eu te julgo. Fala que eu te julgo. Eu amo isso porque vamos falar sobre uma história que foi enviada por uma pessoa conhecida, com autorização. Acho importante frisar isso. E o objetivo do Fala que eu te julgo é exatamente esse. Me manda uma história, manda para a Ariana, nós vamos ler aqui no programa agora e vamos julgar. O julgamento é bom? O julgamento é ruim? Não sei, mas com certeza vai servir para alguma coisa. E aí vem o convite também de todo mundo julgar junto, porque a gente é democrático, né? E aqui a ideia é o seguinte, lá no caos é uma história fechada. Aqui a pessoa ela quer uma opinião. Ela quer um julgamento. Bacana. É isso aí, então é a isso aí. pessoa vai te mandar uma situação pra gente julgar. Ai, que delícia. Fala que eu te julgo. Beleza, gente. Então, ó, eu vou ler aqui a mensagem. Assim que eu terminar, a gente já começa a nossa sessão de julgamento. Combinado? Bora lá. Então, quem mandou essa pessoa foi uma mulher. Essa história foi uma mulher e a mensagem é assim. Meninas, tô casada há 4 anos. Eu amo meu marido. Ele é tranquilo, trabalhador e nunca brigamos. O problema é que a gente também nunca fala. Tipo, nada. O jantar parece um velório de sopas. Eu tento puxar um assunto, ele responde e volta pro celular. Às vezes eu fico imaginando se ele é feliz ou se ele tá apenas esperando um meteoro. Eita, coitada. O que eu faço? Eu admito que eu comecei a julgar. Julguei ele e tô julgando você também, coitada. Porque não deve ser fácil, não, né? Nem todo julgamento é ruim sobre a pessoa. Então, nesse caso, eu tô te julgando porque... Como que deve ser você continuar num relacionamento assim, ou estar num relacionamento assim, e esperando o quê, né? Esperando que melhore, esperando que aconteça algum tipo de milagre, que a pessoa comece a falar, né, do nada, que a pessoa comece a interagir. Será que sempre foi assim? Sempre que ela... 4 anos ela falou que tá casada, né? Então, isso que eu ia perguntar. Eu tô casada há 4 anos, e aí vem, o meu marido é tranquilo, trabalhador e nunca brigamos. Aí não briga porque ele não fala, né? Não tem nem como. Pra uma briga Mas tem que se ser... foi assim sempre há 4 anos, é um casamento baseado numa meditação forçada? É isso? Ela falou, nunca fala. Eu imagino assim, que... Eu acho que dá pra entender que o nunca fala a gente nunca conversa, né? A conversa
ela requer opiniões, ela requer participação, ela requer uma resposta, mais de uma resposta para gerar uma conversa. E lá Eu na imagino hora... que eles se comunicam, né? Que eles não conversam. Sim. E aí, na hora, assim, de namorar, como que será, né? Assim, os sinais pra poder ir namorar. É porque a questão desse namoro mais carnal é um instinto, né? Um instinto que não requer muita conversa mesmo, dependendo. Mas não tem construção de intimidade, né? Existe um impulso, mas não existe a intimidade, não existe a conversa. Muito estranho, muito estranho. Ó, eu vou julgar mesmo que duas coisas. A pessoa, seu marido e você também precisa muito de uma terapia para conseguir trabalhar essa questão. Não, nada que nenhum problema que é trazido, eu acho que para todos os tipos de profissionais, mas sobretudo nenhum problema que é trazido para o tarô, por exemplo, é algo que já está com a resposta certa, com a solução certa, ou algo escrito em pedra, falando assim, isso daí vai dar certo ou isso daí vai dar errado. Existem caminhos e dependendo do caminho que você pega para seguir, é o que vai desenrolar o ponto final dessa história, que vai desenrolar o que vai acontecer. Então, quando você fala para mim o que eu faço, eu imagino que você não está querendo terminar, mas você quer procurar alguma coisa que pode ser feita para tentar salvar o casamento, talvez. E se esse for o caso, eu acho que diálogo e terapia, porque a terapia ajuda você enxergar coisas que talvez no momento você não esteja enxergando, né? E o diálogo é aquela coisa, você realmente ser honesta com o parceiro e falar, viu? A gente não conversa, você percebe isso? E entender como que as coisas caminham a partir daí. E você, Ari, o que você acha? Então, eu acredito que por ela ter reclamado sobre isso, eu penso que nem sempre foi assim, né? Então, eu acho que de repente é interessante ver em que ponto que isso começou. Se aconteceu algum evento, alguma situação, algo que levou ele ficar em silêncio, ou de repente é só um vício de celular, porque ela falou que ele fica no celular muito no o celular. tempo inteiro. Isso Pode ser um vício temporário, aí Candy Crush, o que que é, né? Que ele tá jogando, o que tá acontecendo, E né? se for Candy Crush, é o menor dos problemas, né, na internet. Exato. Então, dá uma olhada nas contas aí pra ver se não é tigrinho, minha querida, porque vai que Também perde a tem casa. isso. Ela Não falou é? assim, ó, o problema é que a gente também nunca fala. Tipo, nada. Eu acho que isso, para algumas pessoas, é muito normal, porque tem gente que acha que... Vamos falar sobretudo homens. Que acham que eles já estão cumprindo o papel deles a partir do momento em que eles trabalham, trazem o que tem que trazer para casa. Cada casal tem um combinado, né? Mas, tipo, fazem com o papel deles e que isso já basta, que isso não precisa de uma manutenção maior o relacionamento. E aí eu acho interessante reparar em uma coisa. Ele não fala com você ou ele não fala com as pessoas no geral? Porque vai que ele é uma pessoa tímida, uma pessoa mais esquisitinha lá, do jeitinho dele, né? Então. Tem isso. Agora, se for só com você, aí eu acho que a gente tem que estar revendo, né, os motivos. Os motivos dele não falar e os motivos de você continuar com ele. Eu não conseguiria estar num relacionamento que eu não converso. Não Eu dá? também não. A gente fala mais como da cobra. Eu falo mais que uma matraca, então imagina. Meu marido chega aqui, misericórdia. Ele. O meu marido, ele fala pouco. Eu falo muito, muito, muito mais do que ele, né? O cônjuge fala bem, bem menos do que eu, mas ainda assim a gente tem conversa, a gente tem diálogo. Então tem sim a questão da personalidade da pessoa, ser uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais centrada ali, e outra pessoa mais faladeira, assim, uma pessoa mais extrovertida. Mas eu acho que um bom ponto de partida é entender se ele é assim com as outras pessoas também. Eu acho que isso vale uma investigação, vale uma terapia, né? E vale também aquela avaliação de que como que isso faz você se sentir, né? Que eu acho que no fundo a gente sempre sabe a resposta da pergunta que a gente está buscando, né? A gente só quer ter certezas. Ou então a gente tem esperanças de não ser aquilo que a gente imagina que seja. Sim. Então, nesse caso, eu acho que vale
Vale uma conversa mais séria, vale chamar para um diálogo e explicar que se não tem interação, não tem sentido de continuar. Eu teria, assim, uma atitude, se eu estivesse no lugar dela, de observar, primeiramente, para eu entender o contexto, como a Lu falou, se é só comigo, se é com todo mundo, de repente ver o que ele tanto olha, não assim pegar celular, essas coisas, não é isso, mas entender o que ele mexe tanto nesse celular, se é coisa inútil, se é trabalho, de repente também ver uma questão aí até psicológica também, se não está passando por algum problema de saúde, tentar dar uma investigada, assim, sem cobrança no primeiro momento. Depois de observar bem, eu chamaria para uma conversa e, se precisar, no sentido com algum profissional para auxiliar nisso. E entender também, né? Porque às vezes o cara tá tão acomodado nesse casamento de 4 anos já que às vezes é só é falta de um empurrãozinho, talvez. Sim, né? sim. Então, e aí eu concordo com isso. E é isso aí que eu falei, gente. A gente está aqui julgando. Estamos julgando porque, não estamos no lugar dela. A gente não sabe todo... Aliás, tinha que mandar mais informações, um pouquinho mais detalhada, viu? Quando vocês forem manda com detalhes, por favor, pra gente não ficar achando coisas, né? Sim. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui sobre tarô, sobre isso, que as pessoas acham que tarô é adivinhação, né? E não é. Aí a gente às vezes está, a grande maioria não, mas eu já escutei pessoas que vieram passar comigo, mas você não sabe? Você não é taróloga? Então, por que você está me perguntando? Não, é como se a pessoa não precisasse trazer contexto, né? E precisa, minha gente. Claro! Porque assim... Quanto mais detalhes, melhor. Eu tô lendo o tarô, mas eu não sou o tarô. Eu não sou a personificação dele aqui na Terra, né? Pra poder falar pra você tudo sobre a sua vida. Então, gente, contexto. Pra gente julgar, precisa de contexto. Não, e tem aquela questão também, né? Nem você sabe o que você tá querendo no fundo, nem você sabe quem você é, na sua essência, e você quer que a outra pessoa saiba. Né? Vamos, gente, botar a mãozinha assim na consciência e entender que o tarô, ele traz aqui verdades que nem sempre a gente tá pronto para ouvir. E eu que vou traduzir o que está sendo dito, o que o tarô está falando, eu preciso entender o contexto. Claro. E aí, Lu, como a gente já julgou aqui, eu vou tirar uma cartinha do tarô pra gente entender o fechamento dessa história. O que a espiritualidade fala, o que o tarô fala sobre isso. Combinado. Eu acho legal. Vamos ver, porque até então teve o julgamento mundano nosso, um julgamento profano, né? Sim. O tarô já está acima disso e vamos ver então o que o tarô fala dessa situação. O que o tarô fala, então? Eu vou pegar uma carta, então, um contexto geral, assim, sem nenhuma pergunta específica sobre esse problema aí da mocinha. Isso, só pra gente entender o que tá acontecendo. Vamos lá. Olha, sai um 8 de paus. Tá mudo, Lu? Eita, disfarça. 8 de paus é interessante. Bora lá. Vai lá, Ariana. Então, no meu contexto, aqui um 8 de paus mostra que ele se fechou mesmo. Ele tá fechado para interações porque está acontecendo alguma coisa com ele. Tá um pouco sobrecarregado, né? Sobrecarregado. Então, passou por alguma situação, algum estresse, ou a vida trouxe alguma situação, algum trauma, que ele tá fechado, ele se fechou, ele bloqueou. Essa carta aqui fala muito sobre colocar um muro na frente de si, colocar uma defesa, se defender de alguma coisa. Eu entendo essa carta até um pouco sobre, não precisamente um burnout, mas é uma pessoa que tá carregando muitas coisas, né? Tá carregando muitas coisas e que não tá conseguindo se abrir, porque a partir do momento que essa pessoa começar a se abrir, a chance de derrubar tudo que ele tá carregando é grande. Então, com uma carta dessa, eu já sairia de uma desconfiança, talvez, de traição, por exemplo. Eu sairia de uma desconfiança de que ele esteja escondendo algo de você para uma questão de que, o que será que... Por que ele tá sobrecarregado? O que ele não está conseguindo se desapegar, o que ele não está conseguindo largar um pouco e que está fazendo ele se sentir tão pesado, tão preocupado a ponto de não estar conseguindo conversar, né, e compartilhar. Isso.
aqui essa carta mostra como se fosse um pedido de ajuda mesmo. Ele tá se sentindo sozinho. Ele tá ali, não chega a ser uma introspecção, mas é um fechamento mesmo. Talvez a mente dele esteja... Eu teria que tirar mais cartas, fazer uma leitura mais completa para saber como está a mente dele, o que ele está passando na cabeça e tudo mais. Mas é interessante entender que ele está bloqueado, ele está fechado para alguma coisa, né? Eu não acredito que seja com ela exatamente. Até porque se ela observar se isso é com todo mundo ou só com ela, aí dá para ter essa noção se esse fechamento é com ela só ou não. Aí numa leitura mesmo viria essas perguntas, né? E você sabe se ele é assim com todo mundo, se ele é assim com você. Mas aí agora também eu lembro que eu tô lendo a pergunta que ela fala que ele é tranquilo, trabalhador e eles nunca brigaram. Então, realmente será que ele não é daquelas pessoas que não conseguem discutir? Assim, falar não, sabe? Aquela pessoa que prefere ficar quieta do que criar uma discussão. Também tem... E aí vai explodir a qualquer momento, né? Pode ser. Pode ser. Aquela pessoa que não tem força para isso, né? Interessante, interessante. É isso aí, o julgamento tá feito. O tarô tá com a sentencinha dele aqui. Mentira, não é uma sentença. O tarô trouxe a visão, né, do que pode ser, do que tá acontecendo. E espero que vocês tenham gostado do nosso Fala Que Eu Te Julgo, porque a intenção é trazer mais vezes. E para isso acontecer, o que a gente precisa? A gente precisa de material. Então, por favor, quem estiver nos ouvindo, envie aqui a sua questão. Saiba que a gente vai julgar, mas a gente vai julgar com carinho. A gente vai julgar se colocando no lugar do outro. E vamos, acho que dá até para tirar mais cartas, né? Outras mais cartas. Se ele tiver um contexto maior, sim. Dá para trazer algumas cartas sobre essa questão para a gente poder juntas pensar sobre julgar. É isso aí, gente. Muito obrigada por escutar o nosso Fala Que Eu Te Julgo. A gente já falou bastante sobre o mago. A gente já ouviu um caos do baralho. Já passamos por um Fala Que Eu Te Julgo. E o que eu não consigo ainda parar de pensar, Ariana, foi que lá no comecinho você comentou alguma coisa sobre ensinar magia. O que é isso? Eu quero saber o que tá rolando, porque eu tenho muito interesse nesse tipo de coisa, você sabe? Você fala assim pra mim que você tem uma magia aqui sobre o mago e eu já fiquei, tô interessada. O que é isso? Conta pra mim. Conta pra gente, aliás, pra todo mundo. Então, Lu, sabe que a carta do mago, o arcano do mago, ele também fala muito a respeito da própria fala, da vontade de colocar uma entonação, uma voz para aquilo que você deseja. Uma intenção, então, né? Legal. Isso. Então, eu vou ensinar aqui você a fazer uma magia muito simples, mas também muito poderosa. Então, se você tem um baralho de tarô aí, você pode tirar a carta do mago e deixar num lugar visível. Ou então aquela dica que eu dei no podcast anterior, se você não escutou, vai lá escutar, mas eu vou falar aqui de novo, que é printar a tela lá no nosso Instagram das cartas do mago. Vai ter nos destaques, você escolhe a carta do mago que mais ressoar com você e deixa ela no fundo de tela do seu celular, imprimir, ou aquilo que você melhor ressoar para você ter essa interação com essa carta, né? Então, se você não tem criar esse vínculo, né? Esse elo. Isso. Aí você vai fazer um desejo daquilo que você está precisando no momento. Então, mas esse desejo, ele tem que ser relacionado à realização, realizar algo. Então, conseguir um emprego novo, fazer um projeto, o projeto dar certo. Não assim, eu quero dinheiro. De onde que é esse dinheiro? Não sei, da Mega Sena. Não é assim. Precisa saber de onde vem, né? Uma fonte. Isso, um propósito de fato, algo que é um caminho de realização que você sabe que se fazer aquilo você quer tal resultado. Então, o desejo é nesse sentido, tá? Não é milagre, a gente tá falando de milagre aqui não. E aí, o que você vai fazer? Vai pegar essa carta do mago e toda vez
A magia, ela funciona com constância, né? Então, se você puder fazer isso sempre no mesmo horário, é interessante. Então, você vai fixar o seu olhar nos olhos do mago e nos materiais que ele tem ali a varinha, o cálice, porque são os 4 elementos que estão na carta. Depois, se você não souber quais são eles, a gente coloca lá bonitinho, explicando. Se você não souber, manda pra gente que a gente explica, né? Então, eu só vou responder também se vocês quiserem falar comigo. Também não vou ficar colocando tudo lá assim. Não. Não vai dar uma de doida falando sozinha. A gente, né? Até por isso que eu não fiz um podcast sozinha, né? Porque eu dá uma de doida, isso Lu. aí. Não. Não. A gente tem que conversar, bater papo. Acha? Então, aí Mas é capaz de você estar falando sozinho ou aparecer também. Oi, você tá falando sozinho? Pra me juntar. Mas aí, volta pra magia. E aí você vai pegar essa carta, olhar para esses elementos, para os olhos do mago e declamar aquilo que você deseja. Então, a minha intenção em conseguir o meu novo emprego está feita. Ou eu consegui o tal emprego, papapá. Você tem que colocar de uma forma como aquilo já estivesse realizado. Ou está em curso de realização. Se for algum processo, pode colocar em curso de realização. Agora, se você colocar como já realizado, também é melhor ainda. Então, voltando. Eu consegui o emprego, tal, e agradeço ao mago. Então, você coloca essa intenção com a carta do mago. É uma magia muito simples, mas muito poderosa, porque é uma magia falada. Lembre-se, tem que falar, declamar a sua intenção. Legal. E aí você vai criando esse elo com o mago, que é esse arcano que mostra a realização também, né? Que mostra ou que te consegue te fazer perceber os meios para você conquistar aquilo que você já está falando que é seu. Bem Exato. legal. Gostei. E é bem simplesinho, né, gente? Vocês Ô, conseguem Ari, printar uma tela, né? E isso daí você consegue fazer também com outros arcanos, né? Se estiver conversando de acordo com coisas que você está querendo trabalhar. Nesse caso, Sim. quando você está querendo realizar algo, conquistar algo, né? Isso, exato. Legal. Cada arcano vai trazer a sua intenção, né? Então, a do louco, por exemplo, é para você tomar coragem, né? Então, o louco traz o sentido de coragem, de conhecer caminhos e pessoas novas, de viagens. Viagens é muito boa pro louco. Sim. Você de jornadas novas. Isso, abrir caminhos para conhecer lugares, pessoas. O louco é muito bom para isso. Legal, muito bom. É isso Gostei. aí. Muito legal, Ari. Eu acho que todo esse tipo de dica é muito interessante, porque, de uma certa maneira, a gente fala que é magia, mas, na verdade, é toda uma questão de você tirar um tempo para conversar, não só com o tarô, mas com você mesmo, né? São meios de você acessar partes do seu self que nem sempre a gente está consciente, mas que existe, que está o tempo todo nos ouvindo, né, e nos escutando. Muito legal. Gostei. Isso aí. Hoje, eu acho que deu, né? Acho que a gente já falou um deu. pouquinho. A gente só falou um pouquinho, assim, sobre o mago e com certeza a gente... Existe muito mais a se dizer, mas a gente conseguiu trazer um pouco a questão... Essência. A essência, exatamente. A essência dele, as coisas que circulam, né, esse arcano. E trazer também um pouquinho de opinião pessoal. E é bem legal a gente pensar nisso, porque nem sempre a maneira que você enxerga o mago, ou que você percebe o mago, é a mesma maneira que eu enxergo, que eu percebo, mas sempre existe aquele ponto inicial que é o que une, né, todas as leituras de tarô no fim das contas, né, que não as transformam tão completamente diferente uma da outra. É isso aí. E espero que vocês tenham ficado até agora com a gente. E... Não, era isso. Espero também que tenham ficado. Eu ia falar assim, tem que ter coragem, mas o mundo é dos corajosos. É isso aí. E fico feliz com a sua participação. Então, se você estiver no YouTube, deixe seu like, assine o canal, ative o sininho e compartilhe com aquelas pessoas que ressoam essa mensagem, né? Sendo um clichê aqui. Então, essa mensagem ressoou com você?
Então mande para aquela amiga que também está precisando ouvir um caos, que está precisando dar uma risadinha, está querendo conhecer melhor e também nem que aquela pessoa precisa de um desejo realizado pelo mago. Ou uma pessoa que você sabe que se interessa por tarô e que talvez não saiba por onde começar. Aqui o nosso objetivo é isso, é aproximar pessoas dessa ferramenta tão maravilhosa que a gente gosta tanto. E fica aí o convite também para você continuar nos acompanhando, se juntar sempre na nossa roda de conversa, porque se neste momento, enquanto você nos ouve, é uma conversa que você não participa ativamente, a gente abre os nossos canais, né, de mensagens, de e-mails, justamente para trazer a sua opinião para perto da gente, para a gente poder debater nos próximos episódios. Então fique à vontade e muito obrigada. Muito obrigada, galerinha, e até a próxima, então. Um beijo para vocês. Eu não sei o que eu vou falar. Ah, tá. Meu Deus do céu. Eu jurando que você tava com a dica pronta na ponta da língua. Não sei.